Plano Nacional de Segurança Pública foi apresentado no Rio Grande do Sul e estava previsto para começar e ser posto em prática hoje. E é sobre a segurança que a gente vai conversar agora com a socióloga e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Aline Kerber, e com o Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul e ex-secretário de Segurança do Estado, Ayrton Michels. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Boa noite, está todo mundo preocupado, dia, tarde e noite, porque já não tem mais horário né, na capital, na região metropolitana, com a segurança. Quando iniciou o parcelamento dos brigadianos aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós vimos as mulheres dos soldados bloqueando quartéis da brigada. E a primeira pergunta é se esses movimentos similares no Rio de Janeiro e no Espírito Santo podem acontecer aqui no Rio Grande do Sul, agora, daqui para frente. Então, acho que a primeira questão contextualizar que há, neste momento, um aprofundamento da crise na segurança pública, mas a gente convive com essa crise desde a década de 80, considerando de 1980 para cá, houve um encarceramento, aumentou esse encarceramento em 1000% e a criminalidade aumentou em 300%. E, além disso, 1.300.000 pessoas foram assassinadas no Brasil e, nos últimos anos, 60.000 pessoas, especialmente jovens e jovens negros de periferia, têm sido vítimas de homicídios. Obviamente, a questão do Espírito Santo, que é uma referência, um paradigma em termos de programa de segurança pública no Brasil estadual, com o Estado presente, trouxe uma surpresa com essa paralisação das polícias e logo depois o Rio de Janeiro, e se espera que venha um efeito cascata nos estados onde o piso salarial da Polícia Militar é abaixo da média nacional, como é o caso do Espírito Santo, que tem um piso de R$ 2.600. Então, de fato, se espera, pode ser que aconteça, esperamos que não aconteça, e eu acho que a gente também está aqui para problematizar algumas questões, inclusive a questão do Plano Nacional, que está sendo implementado em Porto Alegre, Aracaju e Natal a partir desse mês. Sim. Doutor Ento, com a sua experiência, essa possibilidade é real? Olha, eu, em primeiro lugar, cumprimentos a ti, Luiz, e aos telespectadores da TV. Isso comporta uma certa avaliação geral política do Estado. Veja que assumiu um governo, né, o governo Sartori, e toda a inteligência de governo, né, grande parte da mídia do Estado, estabeleceu um brocardo, muito simplório. O governo é como a tua casa. Se tu gastar mais do que tu ganha, vai dar problema, né? O governo não é como a sua casa, né? Não é nem como o boteco da esquina. Porque o cara do boteco da esquina, se ele não se endividar daí a pouco, não ousar um pouco, o boteco dele vai quebrar ou vai ser sempre aquele... Com todo respeito ao boteco, todos, né? Claro. O governo é um troço muito mais complexo, né? Um negócio mais amplo, né? Dirigir uma sociedade não é fazer cálculo de despesa e arrecadação, não é só isso. Também isso é importante. Por que eu falo isso? Eu acredito que no Rio Grande do Sul nós não teremos esse problema exatamente porque, embora tenhamos sido muito criticados por isso, no governo Tarso e na minha gestão na Secretaria, nós lá em 2011, início de 2012, nós fizemos de forma consensuada com as instituições de segurança pública, nós fizemos um planejamento de vencimentos até 2018. Não se trata a questão de invadir governos, outros ou não, porque é um pressuposto mínimo, há uma necessidade de dar uma dignidade mínima, especialmente para o soldado da Brigada Militar. Em 2011, quando nós assumimos, o soldado da Brigada Militar era o pior remunerado do país. Isso era inadmissível para um estado como o Rio Grande do Sul e tampouco com um governo, que obviamente valoriza não só a questão de compra e venda de despesas caseiras, mas que valoriza a sociedade, o social, a amplitude e a complexidade de uma vida coletiva. Então, nós concedemos aumentos a todos os servidores de segurança pública, de modo que hoje um soldado da Brigada Militar deve estar com um salário inicial entre o básico e o risco de vida, calculo que próximo, se não de R$ 3.000.
Imagina se nós não tivéssemos dado um aumento que era de 1.170 o salário inicial. Esse governo assumiria? Esse governo não está dando aumento, ele está tendo dificuldade até para pagar os vencimentos dos servidores. Provavelmente o Estado do Rio Grande do Sul se anteciparia ao Espírito Santo naqueles problemas que tiveram lá. Até porque também, em 4 anos, nós não teríamos como segurar aquele salário tão baixo. Não é questão de segurar o salário baixo, é questão de dignidade de uma função pública importante e a questão de competência de um governo. Sim, e só para acrescentar nesse raciocínio, hoje a gente vive uma recessão no Estado e, por exemplo, o comércio é o que mais se queixa com a insegurança, com o volume, né, de consumo que caiu, especialmente o comércio na noite, especialmente os shopping centers, que já não são mais ponto de segurança para ninguém, a gente tem acompanhado as últimas notícias. Né? Bom, a Aline falou sobre, voltando, né, ao passado, um resgate histórico. Nós vimos um agravamento da situação da segurança pública no Rio Grande do Sul a partir do congelamento desses recursos, né, iniciado em 2015. Qual foi o fator determinante para que a situação chegasse a esse ponto, além, né, da má remuneração dos brigadianos, enfim, a falta de estrutura, porque a questão do recurso público não envolve só o salário do brigadiano. A gente teve aqui nesse programa relatos da Polícia Civil e da Brigada Militar que não tinham gasolina, ou tinham gasolina apenas para rodar X quilômetros, que não dá nem para fazer uma ronda semanal, uma ronda diária, por exemplo. Tem uma precarização do trabalho, isso está posto, há um reclame permanente da questão do trabalho policial, mas eu acho que a questão central hoje está no parcelamento dos salários. Sim. Que isso tem incomodado muito os policiais militares em especial, e isso pode, de fato, trazer uma problemática aí, Sim. não digo talvez de paralisação, mas pode... A insatisfação está posta e ela aparece nas ruas. Sim. E a gente sente isso. Bom, eu quero só lembrar que quem está nos assistindo pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. Pode relatar como está o policiamento no seu bairro, o que tem acompanhado nos últimos dias. E em cima dessa pergunta, Aline, passo agora para o Dr. Ayrton, na sua experiência como gestor público, não houve também uma falta de diálogo ou de aproximação entre o governo e as entidades, as instituições que envolvem a segurança pública? O senhor fala atualmente, né? Sim. Bom, sim, Luiz e Aline, veja que esse governo, né, dentro daquilo que eu antes coloquei, com o pressuposto, e eu terei que entrar, porque a vida partidária, os governos fazem parte do destino das pessoas. Sem dúvida. Mesmo dessa pessoa que está não ouvindo, não tem nada a ver com política, não tem tudo a ver com política. Política reflete essa questão de segurança no teu dia a dia, né? Primeiro, é bem claro que não há um apreço pelo Estado. Há uma visão de que o Estado é essa coisa simplória. Eu tenho que cuidar como eu cuido minha casa, né? Então, o governo atualmente, por exemplo, está entregando patrimônio público-cultural, histórico, né? A nossa TV e a rádio, a cultura, a nossa TV Piratini, a Fundação Zoobotânica, o zoológico, que era um dos lugares onde os trabalhadores, era um dos poucos grandes lugares de lazer para os trabalhadores mais simples, né, mais humildes de toda a região metropolitana. Isso vai virar privado, né? Sei lá, se vão fazer uma Disneylândia gaúcha, o que é que pretende, o que o setor privado pretende fazer aí. Mas seguramente essa busca de diálogo, ela está mais na realização de pressupostos de governo. Já não há um diálogo natural quando a questão do funcionalismo público e quando a questão de que a máquina do Estado é muito cara, né? Quando se busca apenas no setor privado as soluções para a vida cotidiana, quando toda a história da humanidade demonstra exatamente o contrário. Não se está aqui menosprezando, né, a vida privada, os negócios privados, lógico, eles também são parte, né, da evolução humana, mas quem tem que organizar tudo isso é o Estado. Então, esses projetos de lei encaminhados à Assembleia, eles deviam ter sido dialogados com o pessoal da segurança pública. Embora eu acho que o pessoal da segurança pública está reagindo muito bem,
pacificamente ainda isso, né? Até porque, eu volto a dizer, porque houve uma decisão do governo Tarso Genro nosso, de aumentar os salários e dar uns salários dignos, finalmente, para esse pessoal. Isso repercute até hoje. E, por outro lado, o cuidado que nós temos que ter, veja que o atual governo, seus comandos, né, comandos das duas instituições policiais especialmente, diz assim, os soldados, os policiais são verdadeiros heróis, né? Em suma, tu parcela o salário, tu até ameaça não dar o aumento que o governo anterior havia dado, houve essa ameaça, mas depois recuaram, né? Porque aí também não seria suportável. Quando tu diz que um servidor e tal, tu compensa ele com heroísmo, com ato de heroísmo, isso é uma maneira de compensar, diz, bom, tu é um herói. Um herói não pensa no dia a dia, um herói, né? Só que o problema do herói, né, é que o herói, com o tempo, o herói acha que tudo pode, né? Então isso pode criar um caldo de cultura de extrema irresponsabilidade quanto ao Estado de Direito nas nossas instituições. Eu observo muito isso, né? Não, olha, nós não estamos pagando, aí, bom, mas vocês são os heróis. Não, o policial, lógico, ele tem determinadas ações, ele é um herói, mas essa é a função do dia a dia dele, né? Tu não pode compensar a falta de pagamento salarial com chamá-lo de herói. Veja, isso tem uma repercussão muito forte, né? Muito grande nas ações, no próprio agente que se sente como herói. O herói pode tudo, né? O herói pode tudo. Então, isso realmente é muito perigoso para o presente e para o futuro das nossas instituições e da nossa cultura policial. Porque, na verdade, no Estado, e deixando bem claro aqui não tem nenhum ressentimento, nós perdemos a eleição, né? O governador Sartori ganhou a eleição legitimamente e ganhou muito bem, né? Ganhou com larga vantagem, um governo democrático, certo? Mas o Rio Grande do Sul elegeu de novo um partido que acha que governar é vender ativos do Estado, né? A forma do PMDB governar lá no governo Brito, lá, é vender o Estado. Essa é a forma. Para eles governar é isso, né? Bom, vamos atender. Qual é o telespectador? Vai colocar na tela ou pode me lembrar o nome dele? Que a pergunta dele é muito próxima. Felipe, é isso? Felipe, bom, muito bem. Está na tela aqui, ó. Felipe de Cachoeirinha. Muito bem. Obrigado pela audiência, Felipe. Para início de conversa, o que é exatamente o Plano Nacional de Segurança e o que ele vai afetar na vida do cidadão? Aline, por favor. Nós ainda estamos tentando entender esse Plano Nacional de Segurança Pública. Ele parece que vem mais como uma resposta ao que aconteceu em Manaus com a rebelião e a carnificina que vitimou 56 detentos. Então, me parece que ele é bem pouco planejado e focado na efetividade. Tem só uma notícia, desculpa te interromper, mas que saiu hoje, né? Porque por conta agora do envio de forças ao Rio de Janeiro e Espírito Santo, o que deveria vir para o Rio Grande do Sul não está chegando. Então, já fica esse questionamento de como isso já pode começar a funcionar na medida que houve uma mudança de planos repentina. Então, o governo federal, através do Ministério da Justiça e da Segurança, decide por Porto Alegre, Aracaju e Natal fazer um projeto piloto, mas também não se sabe por quanto tempo, para tratar basicamente de homicídios, feminicídios, violência doméstica e intrafamiliar e modernização do sistema penitenciário e controle de fronteiras na questão da economia do ilícito. Não tem eixos estruturantes, as ações não estão articuladas, são 68 ações e 53 delas são reeditadas de planos nacionais anteriores e a gente percebe que estamos ainda com o mesmo erro em relação aos planos anteriores, que é o problema de gestão, articulação e integração entre as forças policiais. E aí também nos chama a atenção o fato das guardas municipais, com o advento da Lei 13.022 de 2014, não estarem integrada a esse plano e poderia estar, já que também, inclusive, desde o Estatuto do Desarmamento, pode usar arma de fogo, mas agora é reiterado esse papel no trabalho preventivo. Sim. E aí se coloca a Força Nacional, que a gente já viu
que foi ocupada no Espírito Santo e Rio de Janeiro e não tem efetivo para cumprir o trabalho aqui no Rio Grande do Sul, então não sabemos quando vai começar esse núcleo de inteligência que inicia com o planejamento dos trabalhos, vai trabalhar em territórios vulneráveis, mas as ações focadas em jovens aparecem residualmente, está mais focado no combate, na repressão e não sei se qualificada, Sim. e pouco na prevenção social às violências, que é esse casamento da repressão qualificada e a prevenção social e situacional às violências é o que dá efeito para reduzir crimes e violência. Então, me parece que esse plano já começa muito mal, porque ele não se articula, não integra as forças policiais e não enxerga o papel das guardas municipais nesse sistema não sistêmico de segurança pública e justiça criminal. No começo da conversa, a Aline falou do sistema prisional, e aí passo agora para o doutor Ayrton. Primeiro, com uma informação, entre os recursos previstos para este plano estão a construção de uma unidade prisional no valor de 32 milhões e um presídio de segurança máxima no valor de 40 milhões. Além disso, há o aparelhamento, né, para as casas prisionais e armamento. O senhor falava em gestão pública, né, gestão consciente e efetiva. O fato da gente tá incentivando ainda e focando os recursos na construção de presídios representa uma falência no Estado em aspectos como a educação, ou seja, o Estado não consegue trabalhar o indivíduo, o sujeito, para que ele seja um indivíduo da lei ou dentro da lei? Bem, essa questão prisional realmente é um problema antigo do país, não é um problema novo, né? Eu mesmo fui gestor do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, durante 3 anos, no governo Lula e ministro Tarso Genro. Depois fui superintendente da SUSEP, aqui no Rio Grande do Sul, no governo Livre, e é um problema que vem de longos anos. Primeiro, nenhuma demanda de serviço público foi maior do que a questão prisional, né? Como tu disseste antes, Aline, aumentou em 300% o número de presos em 10 anos no Brasil, 12. Isso não houve nenhum outro serviço público, né? Uma demanda tão grande. E, de outro lado, quando tu falasse em escola, sempre teve, né? Todos nós, gestores e governos, prefeitos, o que é muito natural, porque uma escola, por exemplo, uma escola para 500 alunos custa o que custa 20% do que custa um presídio para 500 presos. Não mais que 20%. Então, os gestores, não, nós temos que investir em escola, está certo. Entretanto, a criminalidade cresceu no país, né? Os aparelhos de repressão prendem as pessoas, né? O judiciário prende, o Ministério Público, as polícias, especialmente as polícias militares, prendem em flagrante diariamente, né, pessoas, e isso demanda presídios. Mas o presídio realmente é muito caro, a obra em si é a manutenção. Então, é fundamental, né, que, lamentavelmente, nós vamos ter que construir ainda presídios no Brasil, embora, Luiz, não existe nenhum estudo no mundo, ou todos os estudos que se tem, não necessariamente quando se prende mais se diminui a criminalidade. Tem lugares que demonstram isso. Olha, você prendeu bastante, diminuiu a criminalidade. Tem outros, você prendeu bastante, não resolveu. Não tem uma ciência, né, configurativa disso. Agora, aqui, já que nós estamos aqui em Canoas, né, aqui nós temos uma obra entregue, 96% dela entregue no dia 31 de dezembro de 2014, nosso último ano de mandato, com 2.800 vagas, havendo a necessidade do investimento. O investimento todo era de 120 milhões de reais nessas 2.800 vagas, havendo necessidade de mais 4 milhões e 900, e até hoje, passar 2 anos, um presídio que nós construímos todos os 96% em 8 meses, ainda está sem ser ocupado. Quer dizer, é imperdoável essa visão de desconsiderar a manutenção e a superlotação do presídio central. Isso é importante, porque as pessoas dizem assim, não, preso tem que ser lá, tem que ficar no presídio central mesmo. Isso é uma perversidade não intencional das pessoas, mas lógica e de resultado infinita. Porque enquanto houver presídio superlotado com o presídio central, nós não vamos reduzir a criminalidade em Porto Alegre. Porque todo preso que vai para o central, ele sai de lá obrigado a continuar no mundo do crime. Porque lá dentro, o Estado, isso eu já dizia quando era secretário, não estou dizendo nenhuma novidade aqui,
né? Já dizia quando era secretário, até porque a primeira tarefa nossa era exatamente acabar com o Presídio Central. E cumprimos quase toda essa tarefa. Faltou cumprir 5% e falta, já passados 2 anos e quase até 2 meses, né, nós temos aqui essa obra parada aqui em Canoas, parece que ocupam com 200 e tantos presos. A falta de visão da questão prisional é uma total falha, né, no contexto da segurança pública, porque eu nunca vi o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Veja que o Rio Grande do Sul chegou a ser, durante 20 anos, o único estado que não tinha preso em delegacia de polícia. Isso já no governo Livre, já antes, desde os anos 80, lá em outros governos também, Pedro Simo, Colares, anteriores, né, Jair Soares, havia esse capricho de não se botar mais preso em delegacia de polícia. Hoje nós chegamos a um ponto, e para mim isso teria que ser melhor explicado, porque para mim aí há no mínimo um problema de insubordinação e de desrespeito hierárquico e de espírito público. Nós só não corremos o mundo, não sei se não, mas o Brasil inteiro, com preso algemado em lixeira, com preso colocado com algemas aqui na delegacia de Canoas, aqui no corrimão, na saída. Palácio da polícia também. Isto é digamos, uma estrutura, uma cultura pública que só tem a coragem, o cara que algemou esse preso lá, só tem a coragem de fazer isso, porque ele sabe que no mando, nas propostas, nas funções de governo do Estado, que naquele momento ele está servindo, não vai se importar muito com isso. Senão ele não faz isso. Sim. Isso jamais ocorreria num governo, por exemplo, do meu partido, que preza muito direitos humanos, né? Preza os direitos dos presos e preza o direito da sociedade. A sociedade tem que entender isso, né? Quer dizer, quando o preso, você chega ao ponto, numa estrutura de Estado, que eu acho que isto, no mundo civilizado, não tinha ocorrido, né? Não tinha ocorrido ainda essa barbárie, né? Isso revela outra coisa altamente preocupante na segurança pública do Estado, além daquela da questão de compensar com heroísmo qualquer ato, né, do servidor, que agentes públicos que algemam desse jeito, chamam a imprensa, né? A imprensa comparece para mostrar aquilo, são agentes que acham que podem fazer isso, porque nesse governo isso é permitido. Bom, infelizmente não temos mais tempo, mas hoje seria difícil a gente fazer uma análise do que está acontecendo, na medida em que ainda não aconteceu, o plano recém está entrando. A nossa análise foi, por enquanto, preliminar. Já convido os dois para retornar numa nova oportunidade, em breve, daqui a alguns dias, semanas, para que a gente possa analisar novamente esse plano, agora em operação, para ver se está dando algum tipo de resultado imediato. A gente sabe que tem os resultados de curto, médio e longo prazo, e o ideal seria o de longo prazo com a educação, e isso a gente não precisa ficar repetindo, porque todo brasileiro sabe. Aline, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor Ayrton, sejam bem-vindos. E espero que voltem aqui para que a gente possa discutir a efetividade desse plano que começa ou deveria começar na sua totalidade a partir de hoje.